Graças, paz, abençoada noiva do Senhor. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro. Estamos iniciando o final do ano, o último mês do ano, mas estou aqui para dizer que ainda tem muito para nós vivermos da parte de Deus, que você possa se abrir logo nesse primeiro domingo de dezembro para viver, para receber a porção de Deus para a sua vida, para essa manhã, para ao longo desses próximos dias, para ao longo desse próximo mês. Eu creio em coisas grandes, coisas inusitadas, extraordinárias, vindo da parte do céu para as nossas vidas. Nós começamos todos os nossos cultos lendo a palavra do Senhor. Hoje não vai ser diferente. Uma passagem que eu amo e que o Senhor me inspira todas as vezes que eu leio é o Salmo 126. Eu quero ler ele inteiro com você, do 1 ao 6, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Uau! Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Receba essa palavra para você neste domingo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. O Senhor já restaurou a nossa sorte. Nós já tivemos um novo nascimento, passamos da morte para a vida. Então esse salmo é verdadeiro sobre nós. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, as nossas sortes foram restauradas, diz a palavra, assim como o Senhor fez no passado. E nós podemos dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. É com essa alegria, é com essa gratidão que nós vamos começar esse culto. Eu convido você a fechar os seus olhos, levantar suas mãos aos céus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, te damos honras, te damos glórias, te adoramos por aquilo que tu és nessa manhã. Começamos com devoção, começamos com gratidão nos corações, com júbilo nos lábios, como disse o salmista. Pai, grandes coisas o Senhor tem feito ao longo deste ano, Pai. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso chegamos em dezembro alegres. Não estamos tristes, não estamos desesperançados, estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai. Que essa alegria possa tomar conta desta manhã, que essa alegria possa tomar conta, Pai, de todo esse dia, Jesus, desse mês que se inicia. Nós declaramos, Pai, um culto de sinais, de prodígios, de maravilhas. Oramos porque cremos no Deus que ouve as nossas orações. Te entregamos as nossas primícias, Pai. Declaramos que nada pode impedir o nosso louvor de subir ao Teu trono. Por isso, junto com o Cristo Vive Music, nessa hora, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe, Pai, as nossas vozes, os nossos cânticos, os nossos lábios, os nossos cânticos de júbilo, porque o Senhor já restaurou a nossa sorte. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque só o Senhor, está escrito, prestarás culto. É a Ti que estamos prestando culto, é a Ti que estamos adorando, porque Tu és digno do nosso louvor e da nossa adoração. Nós oramos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, e a igreja que ama esse Deus justo, forte, fiel e verdadeiro, diga amém e amém. Glórias a Deus. Estamos iniciando. Se você não compartilhou ainda, faça isso. É a primeira recomendação que eu posso dizer para você. Encaminha essa transmissão para outras pessoas. Não deixe de dar o like, não deixe de chamar outras pessoas para participar daquilo que nós já estamos vivendo da parte de Deus. Deus age em meio aos louvores, e eu creio que tem algo de Deus sobrenatural para acontecer aí na sua casa enquanto você levantar um altar de adoração. Vamos juntos todos louvar o nome do nosso Deus. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras.
presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio, e eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Eu cantarei todos os dias, pois eu sei que estás comigo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Canta ele! Assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado,
presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Diga ele! Só estamos nós aqui. Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava, diga, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só e fazer seu nome grande. Cante bem alto. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Ei!
Pois diga: poderoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja seja a glória e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Se esse é o anseio da sua alma, cante isso bem alto para Ele. Minha alma anseia por ti, Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nossa alma anseia por ti, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, poderoso Deus, que está sentado no mais alto e sublime trono. Poderoso é o Deus de nossas guerras. Amamos, nós te bendizemos. Nunca pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.
Mais uma vez, diga isso, quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, e onde estiver, diga santo, junto com os querubins cantamos, santo, santo, diga santo, cante mais uma vez, santo, santo. Quem é esse glorioso Rei, que a face brilha mais que o sol? Quem é esse glorioso Rei, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar. Quem é esse glorioso Rei, brilha mais que o sol? Quem é esse glorioso Rei, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de encontrar, que eu tenho anseio, que eu tenho desejo de
Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que em meio aos louvores o Senhor habita. E nessa hora nós queremos participar da ceia, que você possa da sua casa, assim como nós estamos aqui, que você possa preparar o cálice, que você possa preparar o pão. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso até que o Senhor volte. E você vê que sempre que nós entramos no momento de ceia, nós não entramos com dor, com um semblante triste, não entramos com um semblante de lamento, porque a palavra de Deus diz que ao terceiro dia o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós cremos que Ele vive para todo sempre. Então, quando nós fazemos aquilo que Paulo ratifica, que o Senhor Jesus mandou fazer, e Paulo na Nova Aliança ratifica, que é o estabelecimento da ceia do Senhor, nós estamos cumprindo algo que é desejo de Deus. Nós estamos lembrando da morte, da ressurreição, nós estamos anunciando que Jesus está vivo, e quando nós tomamos do cálice, quando nós comemos do pão, você sabe que nós estamos tomando a posse da obra da cruz. A obra da cruz não é um mito, a obra da cruz não é um conto de fadas, não é uma fábula, é uma história real. O Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, Ele verteu o seu sangue naquela cruz, Ele verteu o sangue em favor dos eleitos, do seu povo, do povo que é propriedade exclusiva de Deus, e Ele, ao derramar o seu sangue, estava nos comprando com preço de sangue, nos tirando do império das trevas. Ele estava ali fazendo uma grande obra. Diz que nós estávamos sendo comprados, e fomos, de fato, comprados de um mercado de escravos. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho. Diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito, é o que diz a palavra. Por isso está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição para que nós hoje fôssemos livres. Já não existe, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então isto é a ceia na Nova Aliança. Não é um momento de dor, não é um momento de tristeza, é um momento de gratidão, é um momento de celebração, é um momento de júbilo. Então todas as vezes que nós temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, nós trazemos este sentimento, um sentimento de gratidão, um sentimento de adoração, um sentimento de rendição, um sentimento de fato, um filho que se constrange pelo amor do Pai. Esse é o amor de Jesus, o amor que nos constrange. Nessa hora nós podemos nos sentir constrangidos, porque diz a palavra que nós não merecíamos. Não foi por merecimento, não foi pelo nosso esforço, não foi pelas nossas obras. Pelo contrário, foi pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, disse Paulo, é dom de Deus. Essa graça abundante nos regenerou. Esta graça abundante nos lavou. E Paulo, ele escreve dizendo: a graça nos basta. Então nós não precisamos de nada, porque nós temos o suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nessa hora, eu convido você a tomar do pão. Assim como Jesus, você conhece o que diz as Escrituras, diz que naquela noite que ele seria traído, ele tomou o pão em suas mãos, ele estava em intimidade com os seus discípulos, e diz que depois de ele ter dado graças, ele abençoou, e está escrito que o Senhor Jesus Cristo, ele partiu o pão e ele deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que será dado em favor de vós. Nós sabemos hoje, por entendimento da Nova Aliança, que o corpo de Cristo, o véu era o corpo de Cristo, e diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Agora nós podemos adentrar no Santo dos Santos com ousadia e com intrepidez. Que nós todos nessa hora possamos comer deste pão, lembrando que nós temos agora acesso ao trono da glória de Deus. Comemos todos este pedaço de pão até que Ele volte, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Fazemos isso com total entendimento, fazemos isso com total olhos iluminados, porque Paulo diz que o Espírito Santo, Ele iluminou os olhos do nosso entendimento e dos nossos espíritos. Agora nós temos o entendimento, o nosso coração, que é espírito na Bíblia, significa que agora enxerga. Não temos mais os véus, não temos mais as escamas. Cristo tirou todo o véu, Cristo tirou toda escama, e agora nós enxergamos os mistérios, compreendemos dos mistérios que estavam ocultos. E nós sabemos também que naquela mesma noite, depois de ele ter partido o pão, ele tomou nas suas mãos o cálice, ele disse: este é o meu sangue, que será derramado em favor de vós. Ele diz: será derramado em favor de muitos.
Pela revelação da graça, nós sabemos que fazemos parte dos muitos pelo qual este sangue foi vertido. Então, ao você tomar este cálice, entenda que ele estava sendo o cordeiro ali pascal. Ele estava sendo o cordeiro que foi imolado. Ou seja, não mais um bode, não mais um touro, não mais um jumento. O próprio Cristo. Ele foi o cordeiro vivo que desceu do céu. E nós podemos agora, por conta do sangue dele, nós podemos tomar posse da cura, nós podemos tomar posse da restauração, da vida abundante, nós podemos tomar posse de uma saúde perfeita, porque diz que pelas chagas de Cristo nós já fomos sarados. Então, ao tomar esse cálice, que você entenda que a vontade de Deus para a sua vida é que você viva uma vida de abundância, não uma vida de escravo, porque Gálatas diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós estamos, como disse Paulo, permanecendo firmes nessa liberdade. Ao tomar desse cálice, que nós possamos entender o que Jesus falou. As palavras profundas de Jesus foram a nova e eterna aliança, ou seja, a graça de Deus, ela vigora até hoje e até a eternidade. Tomemos todo este cálice até que Cristo volte para a honra e glória do nome dele. Glória a Deus. Oh Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Jesus, porque nós podemos, Pai, participar da intimidade. Obrigado, Jesus, porque não somos mais estranhos. Obrigado, Jesus, porque não estamos mais no mundo. Obrigado, Jesus, porque agora nós estamos assentados juntamente contigo, Pai. Paulo diz, em lugares celestiais. É deste lugar que nós estamos. É nesse lugar que nós nos encontramos agora. Nós não nos vemos mais, Pai, na nossa antiga natureza. Agora existe uma divina semente. Agora existe uma semente incorruptível. Nós nascemos de novo, passamos da morte para a vida. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, Pai, por conta da tua obra. Obrigado que éramos como escarlata, éramos como carmesim, mas agora somos brancos, fomos purificados. O Senhor nos enxerga, o Senhor não vê mais pecado, o Senhor nos enxerga, Pai, puros, diz alvo mais do que a neve. Deus, obrigado porque essa obra não veio de nós, não foi algo do nosso suor, não foi algo da nossa força, não foi algo do nosso braço. Diz, Pai, que foi pela tua graça, Jesus, o favor imerecido. Obrigado por esta graça, obrigado porque nós não éramos merecedores, mas o Senhor nos fez, Pai, merecedores pelo sangue vertido naquela cruz. Obrigado pela nossa pré-existência, obrigado pela nossa predestinação, pela nossa eleição. Obrigado, Jesus, porque nós fomos criados à tua imagem e semelhança. Obrigado, Jesus, porque sabemos quem nós somos. Obrigado, Pai, pela nossa identidade revelada em ti, Jesus. Obrigado, Jesus, porque agora sabemos que somos mais que vencedores, que somos cabeça e não cauda. Sabemos que temos para emprestar e não tomar emprestado. Sabemos, Pai, que somos propriedade exclusiva tua, que o inimigo não pode nos tocar. Sabemos, Pai, que o Senhor não nos divide, que o Senhor, Pai, o teu Espírito, Senhor, é um com o nosso Espírito. Sabemos agora, Pai, quem nós somos em ti, Pai, e quando nós sabemos aquilo que somos, nós vivemos uma vida abundante. Eu declaro, Jesus, que neste mês de dezembro que estamos iniciando, nós viveremos grandes coisas. Nós tomamos posse, Jesus, da tua riqueza, nós tomamos posse das tuas promessas, nós tomamos posse daquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nós declaramos que se cumpre em nós, Pai, a tua verdade, que se cumpre em nós, Pai, oh Jesus, a tua vontade agradável, boa e perfeita. Nos abrimos para sinais, nos abrimos para prodígios, nos abrimos para as tuas maravilhas, Deus, porque o Senhor é bom em todo tempo, e a tua bondade e a tua fidelidade, disse o rei Davi, nos seguiriam todos os dias. Portanto, todos os dias desse mês, Pai, teremos bondade, teremos fidelidade. Eu declaro a palavra profética que foi liberada ao longo desse ano. Coroas o ano com a tua bondade. As tuas pegadas, Pai, destilam fartura. Eu declaro fartura, eu declaro bondade, eu declaro, Pai, abundância. Eu declaro tudo aquilo que existe no céu, que se manifeste aqui na terra, que seja feito aqui na terra como é no céu. A tua vontade, Pai. Nós oramos e tomamos posse das tuas verdades, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E aqueles que assim comigo creem, digam amém e amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Estamos gratos por essa obra, estamos gratos por podermos ter celebrado a ceia do Senhor, e nós continuamos gratos porque agora temos a oportunidade de plantarmos uma semente nesta terra. Você sabe que a Cristo Vive é uma terra fértil, que é provada e já foi também aprovada por Deus. Então que você possa agora semear ou preparar uma semente. O Bispo Rai vem aqui agora trazer uma mensagem do trono de Deus para a sua vida financeira. Vamos receber o Bispo Rai e vamos todos agora continuar a adorar a Jesus com a nossa semente financeira. Graça e paz, abençoados do Senhor. Nós continuamos
ensinando com profundidade e vivendo o evangelho da graça de Deus, e estamos preparados para, de todo o coração, explicar a quem quer que seja o motivo da nossa esperança, da nossa confiança naquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Você já sabe, aqui na nossa igreja, a mais importante tarefa é a pregação com clareza sobre aquilo que a graça de Deus nos ensina e aquilo que ela exige de nós. Somos movidos pelo mundo espiritual e desenvolvemos a nossa vida espiritual com muita oração e com muito estudo bíblico. Adoramos o Jesus Cristo ressuscitado e estamos comprometidos com o reino de Deus. Precisamos trabalhar juntos para levar a graça de Deus aos 4 cantos desta terra. Não estamos confortáveis perante a guerra espiritual que se abate sobre a nossa nação e estamos preparados para enfrentá-la com oração, a oração do justo, que muito pode em sua eficácia. Temos que avançar diante de tudo isso, temos que avançar com o evangelho da graça, temos que cumprir a grande comissão, temos que ir além das portas desta igreja e temos que envolver o mundo com Jesus. Temos que nos tornar cada vez mais radicais na graça, devotados às Escrituras, ter comunhão, hospitalidade, adoração e muita oração. Os dias são difíceis e nós também precisamos estar preparados para essa guerra. Vamos avançar e juntos vamos prevalecer. Jeremias 1,19 diz assim: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. O Senhor é conosco, diz o Senhor, para te livrar. O Senhor é conosco, não há o que temer. O Senhor Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o que Ele quer de nós? Ele quer que nós sejamos obedientes e operosos praticantes da sua palavra. E essa nossa submissão a Deus redunda em bem-aventurança, redunda em sucesso, redunda em êxito, redunda em triunfo, conquista e vitória em tudo aquilo que nós realizarmos. Eu quero tudo isso para mim, e é por isso que eu sou obediente ao Senhor em todas as esferas, inclusive na área financeira. Trago sempre a minha contribuição com muita alegria, com satisfação e com total liberalidade. Romanos 12:8, o apóstolo Paulo diz assim: ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E porque eu também quero o melhor para você, eu exorto, eu estimulo e eu lhe incentivo com muita dedicação a fazer o mesmo, a contribuir com liberalidade. A minha semente eu já transferi para a conta da igreja e quero lhe estimular, como diz, você a fazer o mesmo. Não deixe de participar desse momento e receba as bênçãos que o Senhor promete para aqueles que lhe são fiéis, e assim será na sua vida, em nome e para a glória de Deus.
Glórias a Deus, você que semeou nessa terra, eu declaro que você colherá 100 por 1, porque Isaac, nosso pai na fé, nosso patriarca, ele plantou num tempo de crise e Deus foi com ele, ele colheu a 100 por 1. Eu declaro a mesma colheita de Isaac sobre a sua vida para a honra e glória de Deus. Os fiéis serão, em nome de Jesus, acumulados de bênção. Estamos hoje muito gratos a Deus, com tantos motivos de agradecimento, motivos de festa. Iniciamos dezembro e esse é um mês muito festivo para nós, afinal de contas, nós estamos aí para completar 29 anos. Num dia 15 de dezembro de 1994, a Igreja Cristo Vive estava iniciando o seu primeiro ano e nós estamos agora, chegamos ao ano de 29º ano, 29 anos, com a graça de Deus, em perfeita vitória, em perfeita harmonia. Tantas coisas vivemos nesses anos. Eu posso dizer que eu conheço essa história porque essa faz parte da história da minha vida, né? Nós, eu, meus irmãos, essa geração que nascemos nos caminhos do Senhor, na graça de Deus, nós chegamos a este ano com muita alegria, com muita gratidão por todos os feitos do Senhor. Não tem sido fácil, né? Não é fácil muitas vezes, mas Deus é bom e Ele nos conduz sempre em triunfo. Então, dezembro vai ser um mês de muitas festividades. Eu queria lembrar que todos os cultos, vamos dizer assim, de dezembro, nós teremos ali vários motivos de gratidão, nós teremos vários motivos para nós celebrarmos a Jesus, para nós engrandecermos o nome dele através dos cultos. Todo culto é uma celebração, todo culto é uma oportunidade que Deus nos dá de nós celebrarmos a Ele pelos feitos. Nós tivemos semana passada um culto de ação de graças, que foi uma bênção. Mas eu queria deixar com os irmãos o que vai acontecer nos cultos, né? Dia 10, nós teremos um culto especial. Logicamente que aqui, para quem está fisicamente, nós teremos um culto onde nós vamos ter uma palavra sobre milagres e curas, e nós vamos ter a apresentação do Cia Pactus. Logicamente que a mesma mensagem eu vou abordar aqui no culto online, como sempre estamos fazendo, e cada culto vamos ter ali como eu disse, um motivo de gratidão a Deus, tá bom? Então fique atento nas nossas mídias sociais, nós já postamos isso, nós já instruímos a igreja como é que vai ser, e que você possa, como eu disse, estar bem atento, bem conectado lá na nossa rede social, principalmente o Instagram, o Facebook, o Cristo Vive SP, é só você procurar lá que você vai poder nos acompanhar para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Olha só, eu queria dizer que dia 17 é o culto oficial de aniversário. Então, dia 10, eu estava aqui buscando a agenda. Dia 10 é esse culto festivo de curas e milagres. Dia 17 é o dia que nós vamos celebrar esses 29 anos. Então, muitos irmãos vêm de fora. Se você quiser se programar para estar conosco nesse culto, vai ser um prazer recebê-lo. E nós vamos ter 2 cultos também com motivo de festa, que vai ser o dia 24 e o dia 31, que são vésperas, né, do Natal e do Ano Novo, que nós vamos fazer exatamente aqui nesse lugar que a gente tem chamado de QG, a gente chama de office, porque é o nosso escritório, onde a gente tem aqui todo o nosso centro de estratégia, vamos dizer assim, de operações, desde que nós deixamos o nosso antigo endereço e Deus nos colocou aqui. Então aqui nós adaptamos, quando nós viemos para cá, tínhamos um estúdio, temos ainda, né, alguns estúdios aqui onde a gente faz o culto online, mas nós adaptamos aqui num pedaço, numa parte desse galpão, vamos dizer assim, uma mini igreja, um mini anfiteatro, um mini auditório. Logicamente que o espaço aqui não é grande, mas nós vamos fazer porque o cinema não vai funcionar nesses 2 dias. Então, por uma direção de Deus, nós faremos cultos aqui. Logicamente que vamos ter que fazer 2 ou talvez até mais cultos por conta da quantidade de pessoas, e a gente vai comunicar direitinho como vai ser isso, para que a gente tenha ordem e decência, mas também é motivo de gratidão. Nós vamos fazer aqui esses cultos que vão ser no dia 24 e no dia 31 de dezembro. Depois a gente vai comunicar como é que você vai poder garantir o seu lugar para estar nesses cultos com a gente, amém? Então essa a nossa programação de dezembro, lembrando que a gente tem grandes lançamentos para praticamente todos esses cultos, tem muita surpresa da parte de Deus para a gente viver. Falando em surpresa, hoje, que é o dia que nós estamos recebendo os novos membros, eu quero entrar nisso agora com você. Enquanto eu falo aqui dos novos membros, você vai começar a ver eles aparecendo aqui embaixo. Logicamente que eu não vou falar o nome de todos, porque são muitos irmãos. Temos aí mais de 30 irmãos que estão ingressando. Alguns são membros online, outros são membros, como a gente fala, físico, né, presencial. E enquanto você vai celebrando por cada um deles, eu quero lembrar que nós temos um programa de membresia. Como que funciona tudo isso? Nós, ao longo do ano, abrimos esse programa de membresia
membresia, para aqueles irmãos que estão chegando, que estão sendo cortados pela graça, como esses irmãos que você está vendo aí, que tiveram contato com o nosso ministério, tiveram contato com a igreja, tiveram contato com a graça de Deus, com a missão apostólica, e foram ali crescendo em graça, em conhecimento, foram tendo a revelação. Então a gente tem um programa de membresia onde a gente pode ali, a gente abre, ele se inscreve, a gente depois tem um tempo de contar da cultura da igreja, como a igreja foi fundada, como diz lá em 94, quem é o nosso apóstolo, todas as transições que passamos, como que a primeira geração aqui em São Paulo, meus pais com os outros fundadores da igreja, iniciaram esse trabalho até chegar hoje em eu estar com a Bispa Cindy aqui à frente, como que foi todo esse processo, como está sendo a nossa história. Então a gente teve esse tempo. Depois a gente entra em encontros onde eu trago ali da parte de Deus as doutrinas, né? Que eu digo não são nossas, mas são bíblicas, as doutrinas da graça de Deus, aquilo que é a sustentação do nosso ministério, aquilo que é a pedra angular, aquilo que é a genuína graça. Então a gente fala da pré-existência, da eleição, da predestinação, da falsidade do livre-arbítrio, de rudimentos de obras mortas, enfim, dos 4 mundos, tudo que é doutrina a gente vai passando para os abençoados ali, mostrando de fato qual que é a nossa diferença, vamos dizer assim, o para que Deus nos chamou, e os olhos vão sendo iluminados. Então são encontros poderosos, tivemos vários. E esse grupo que os irmãos estão vendo é um grupo muito especial, porque aqui nós temos irmãos abençoados que eram pastores, que tinham seus trabalhos, encerraram seus trabalhos. Isso tem acontecido já nas últimas 2 consagrações que fizemos agora e no ano passado. Pastores que foram cortados pela graça, encerraram suas atividades, fecharam suas igrejas, estão hoje congregando conosco, estão crescendo na graça, bebendo dessa fonte. Então tem esses irmãos que são pastores, né, que estão agora conosco. Nós temos irmãos temos jovens que estão descendo, como a gente fala, né, saindo do ministério infantil e ingressando no culto. Nós temos irmãos que têm chegado com seus casamentos e têm visto restauração, têm visto a graça, como é que eu posso dizer? A graça transformar de fato, né? Quando a gente fala a graça transforma, tem visto a transformação do que é a graça de Deus, restauração familiar, restauração de saúde. Temos testemunhos desse grupo de curas sobrenaturais, de curas de caroços sendo, enfim, sumindo do peito, enfim, coisas extraordinárias aconteceram nesse grupo. Então eu louvo a Deus, estão aí os novos membros. Nós temos motivo de gratidão a Deus, temos motivo de celebração a Deus, de celebrar a Deus, porque num tempo tão desafiador que nós estamos vivendo aqui em São Paulo, de transição, sem nossa estrutura física, sem, os irmãos sabem o que a gente está vivendo, a gente vê que o Senhor continuou enviando pessoas. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que a igreja não é um prédio, a igreja não é uma estrutura, a igreja são famílias. A igreja, ela é composta de pessoas. Então aqui nós temos agora o crescimento do nosso ministério para a honra e glória de Deus, que você possa celebrar por cada um desses abençoados, por cada família, porque cada um aqui representa uma família. Deus seja louvado pelos novos membros. Eu quero declarar sobre a vida deles essa palavra, que a bênção do Senhor se manifeste, que eles cresçam em graça, que eles cresçam em conhecimento. E nós estamos aqui para apacentar. Eu faço aqui um compromisso público, logicamente que eu já falei isso com eles, mas que nós estamos aqui como igreja para apacentá-los, para cuidá-los, para pastoreá-los segundo as verdades do Evangelho. Então vamos louvar a Deus. Se você puder aí no chat dar graças, por palminhas, por foguinhos, por algum emoji, escrever alguma coisa, porque Deus está sendo engrandecido nessa hora. A Deus toda a honra e toda a glória. Já falei da ceia. Já falei da agenda, já participamos da ceia, já semeamos, já falei dos novos membros. E eu queria finalizar esse momento, como a gente chama de avisos, né? Com isso aqui a gente entregou, e estava aqui na minha Bíblia, logicamente não vai dar para você ver muito bem, mas estava aqui na minha Bíblia, e eu quero falar sobre isso, que é a campanha de Natal, o Cristo Vive Quer, que é a nossa frente, vamos dizer assim, de assistência social, né? Cuidando com amor, a gente cuida de pessoas vulneráveis, nós cuidamos de pessoas em situação de rua, enfim, várias ações. Bispa Vera é uma bênção à frente desse ministério, o Cristo Vive Quer. E nós estamos com uma campanha de Natal, se você quiser participar. Logicamente que se você é membro virtual, vai ficar difícil você trazer a sua cesta básica. Nós estamos recolhendo cestas básicas que nós vamos entregar nesse final de ano às pessoas que precisam, né, de alimento, enfim, pessoas carentes. Então você pode participar disso, talvez pelo Pix, que seja mais fácil. É o Pix da igreja, é o igreja@cristovive.com.br. E se você participar por Pix, eu peço para você enviar o comprovante com o destino, né, com a comprovação, o comprovante e a comprovação, para que a gente possa destinar esse valor para que a gente possa montar essas cestas básicas, tá bom? Você pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 11, né? 77668950, e você pode identificar lá como campanha de Natal
Cristo Vive e Quer. Você manda esse comprovante e a nossa diretoria financeira vai ali encaminhar a sua doação para o Cristo Vive e Quer. Nós estamos fazendo essa mobilização. Eu tenho certeza que pessoas serão extremamente abençoadas com as nossas doações, com os alimentos, enfim, com as quantias, com tudo aquilo que chegar às nossas mãos. Nós vamos destinar para que pessoas tenham também um Feliz Natal nesse final de ano. Amém? Bom, dito isto, agora sim nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Não que Ele não esteja falando. Minha mãe sempre me falava, Fernando, Deus está falando desde o começo do culto. É que agora Ele fala pela palavra. Então nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus através da pregação da palavra. Você agora possa aquietar o seu coração, ter uma palavra aqui do trono de Deus para a sua vida, que você possa receber tudo isso com ação de graças, porque é o que Deus tem para essa manhã, para nós iniciarmos aqui o mês de dezembro em perfeita vitória, em perfeita harmonia. Vai aparecer para você o tema, qual vontade você deve fazer? É uma pergunta reflexiva, e eu sei que essa pergunta talvez já traga automaticamente uma resposta aí. Você tem uma resposta, eu sei qual é a vontade, mas eu quero que você fique comigo até o final para você entender de fato qual vontade você deve fazer. Enquanto você vai refletindo, eu quero ler Gênesis 12, verso 1 em diante, que diz, ora, Abraão, ou melhor, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha que promessa maravilhosa. Se tu uma bênção. Verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que essa palavra possa edificar o seu coração. Nós vamos orar, já oramos hoje, mas dizia o velho pregador, a oração nunca é demais. É sempre bom nós falarmos com Jesus. Curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai bendito e amado, Deus justo, verdadeiro. Obrigado, Pai, por mais esse momento que nós podemos ouvir a Tua voz, agora através da palavra, aquietamos os nossos corações, para que a sã doutrina, o ensino, a homilia, Pai, o sermão, a pregação agora possa nos nortear. Eu creio que o Senhor tem uma porção para essa manhã que vai vir, Pai, para nos dar força, para nutrir o nosso espírito, para que o nosso espírito esteja forte, como pregamos quinta-feira, para que a carne se submeta ao Espírito, Jesus, porque o nosso espírito é um com o Teu Santo Espírito. Que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, por isso eu me submeto à Tua mão, eu declaro que através das minhas cordas vocais, dos meus lábios, a Tua palavra será pregada, que eu diminua e que Tu cresças. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e os irmãos digam amém e amém. Meus irmãos amados, escolhidos, povo que é povo de Deus, peixes bons, boas árvores, aqueles que dão bons frutos, aqueles que são ovelhas de um pasto, aqueles que encontraram os pastos verdejantes, as águas de descanso. Se esse é você, diga amém. Olha só, eu venho hoje da parte de Deus falar sobre algo que o Espírito tem. Eu não vou dizer que é de ontem, de anteontem, mas alguns meses gerado em meu coração, ministrado. Você sabe que é assim que funciona a vida de um pastor. Nós ouvimos Deus, nós buscamos Deus, nós passamos a maior parte do nosso tempo ouvindo Deus através da palavra, então com a nossa... desculpa a expressão, né? Mas com a nossa cara mergulhada na palavra, folheando a Bíblia, lendo as passagens, e a gente vai entendendo o que Deus tem para cada culto, para cada momento, para cada temporada, para cada ciclo, e assim tem sido algo que Deus tem gerado no meu coração sobre essa questão de fazermos a vontade de Deus. Eu falei sobre isso recentemente com um grupo de homens, falei sobre isso recentemente agora em Araraquara, e Deus ele vai nos direcionando às vezes, fala, olha, isso aí precisa ser falado com o maior número de pessoas, outras pessoas precisam ouvir isso. Então eu venho hoje da parte de Deus ensinar, se eu posso dizer assim, talvez te alertar, talvez te ajudar a identificar qual vontade que você deve fazer na sua vida, que vontade você deve obedecer. E se eu perguntasse aqui, quantos desejam fazer a vontade de Deus? Eu sei que a resposta da grande maioria seria... sim, nós desejamos. Quem quer fazer a vontade de Deus? Eu quero fazer a vontade de Deus. E como eu disse, a pergunta inicial, né? Qual vontade de Deus devo fazer? Talvez é óbvio que você já tenha respondido, é a vontade de Deus, não a minha. Só que eu queria que você falasse isso ou meditasse nisso, desculpa mais uma vez a expressão, mas não como um papagaio que repete alguma coisa óbvia, mas que você entendesse de fato o que está por trás dessa sua afirmação de fazer a vontade de Deus, de querer fazer a vontade de Deus, sabe? Não é sobre uma resposta, vamos dizer assim, óbvia que eu venho falar hoje, porque eu sei que todos nós que estamos aqui sabemos que a vontade do Senhor deve ser feita acima da nossa vontade.
Eu costumo orar, eu orei agora, João Batista, ele diz, olha, que ele cresça e eu diminua. Então, nós sabemos que é a vontade dele que deve crescer. E se nós sabemos que a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vida, então eu acho que a pergunta mais correta, vamos dizer assim, a pergunta ideal seria, por que então que nós não fazemos a vontade de Deus? E aí a gente pode bugar muitas vezes nessa hora. A nossa mente vai bugar, vai dar um tilt aí, um pane, uma tela azul. Mas se eu sei que eu tenho que fazer a vontade de Deus, então talvez a pergunta mais correta, por que então que muitos não fazem a vontade de Deus? Enquanto você reflete sobre isso, eu queria também colocar outra pergunta. O que é que os grandes homens, quando a gente vai para a palavra, o que os grandes homens, o que os heróis da fé, o que aqueles que foram homens levantados por Deus, que atuaram numa geração, os profetas, o que esses grandes homens das Escrituras têm em comum? E talvez você comece agora a cavar e buscar e tentar imaginar que eles têm uma inteligência fora do comum, que eles tenham talvez uma beleza fora do comum, que eles têm uma força fora do comum, que, enfim, se nós formos observar o que faz a diferença, o que faz com que esses grandes homens de fato sejam exemplos para todos nós, quando nós olhamos, como eu disse, a galeria de heróis da fé, de Hebreus, nós vamos encontrar nesses homens uma mesma característica, que não é o que eu disse agora, não é a inteligência, não é a beleza, não é a força física, não é o network deles, não é a rede de contatos. Nós vamos encontrar em todos eles uma mesma característica. Qual é a característica dos grandes homens de Deus? Submissão. Exatamente. Submissão é encontrado em todos os homens nas Escrituras que fizeram a diferença nessa terra. Submissão ao quê? À vontade de Deus. Homens que no seu tempo marcaram uma geração porque souberam ouvir Deus, souberam muitas vezes desagradar homens, desagradar gerações, desagradar reis, príncipes, para agradar a Deus. E isso então, nós podemos olhar para esses grandes homens e falar, todos eles foram submissos à vontade de Deus. Eu comecei lendo Abraão, que é o nosso texto base do sermão de hoje. Abraão recebendo uma promessa de Deus, Deus falando, Abraão, deixa teu pai, deixa tua mãe, sai da tua parentela e você vai para um lugar que eu ainda vou lhe mostrar. Então você veja como Abraão, ele de fato se submeteu. Olha lá, qual é a característica que eu estou falando? Submetimento, submissão. Abraão se submete, a gente vai constatar isso no verso 1. Vamos ler no verso 4, na verdade, mas eu vou ler 1 de novo. Ora, diz o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão todas as famílias da terra. Até aqui é Deus dando uma ordem para Abraão. Até aqui é Deus dando uma direção. E você vê que Deus ele ainda dá algo, até então, vamos dizer assim, incompleto. Para que Abraão pudesse sair, atender o pedido de Deus, a direção de Deus, o pedido não, né? O mandamento de Deus, e depois Deus iria mostrar que de fato era essa terra. Qual terra era essa? Mas o que chama a nossa atenção é o verso 4, que você vai ler comigo. O que faz Abraão depois que Deus dá essa direção? Diz lá, partiu, pois, Abraão. Olha que submetimento. Porque Abraão podia falar, a Bíblia poderia dizer, ficou então Abraão na terra que ele... Abraão bateu o pé e falou, não saio, daqui eu não me movo. Quem é você? Quem você pensa que é? Meu corpo, minhas regras. Abraão podia dar uma dessas. Não, Abraão disse, eu vou. Ele diz a palavra, partiu pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E lá diz, Ló, seu sobrinho, foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então o que é isso que nós acabamos de ver aqui no verso 4? Nós acabamos de ver o nosso pai na fé, demonstrando para nós, nos ensinando através de exemplo, nos liderando através do exemplo, o que é a submissão. Abraão ouviu a voz de Deus e imediatamente ele deixou a sua parentela, imediatamente ele largou a sua terra, largou seu pai, como a gente fala, né? Saiu da barra da saia do pai e da mãe. Engraçado que hoje a gente vê pessoas de 30, 35, 40 anos que ainda não deixaram a parentela. Estão lá, os adolescentes dessa época, né? Homens que estão lá morando com as suas mães, com os seus pais, não cortaram o laço. Mas, fecha parênteses, vamos voltar aqui para a história de Abraão. Abraão saiu, seguiu em submissão ao que Deus havia mandado, seguiu em submissão a uma direção do Espírito, uma direção do próprio Deus. Então Deus falou que ele seria pai de multidões. E aí a gente começa a ver agora a história de Abraão, porque você conhece essa história. Abraão, Deus dá uma promessa para ele, mesmo com a sua mulher sendo estéril. E aí diz que Abraão continuou crendo, Abraão continuou confiando. Eu quero que você veja
é essa submissão. Quero que hoje a gente possa pensar nesse início. Eu já estou trazendo para você essa grande lição, esse exemplo de submissão que foi Abraão. Aí depois, eu não vou ler toda a história, né? Mas depois de anos, Deus manifesta a promessa. E Deus, quando manifesta a promessa, dá o filho para ele, o filho Isaque, que era o filho da promessa. Você sabe, logicamente que no meio do caminho eles tentaram ali um caminho humano, que hoje dá toda a briga de árabes com judeus, o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas você sabe que num determinado momento Deus manifestou a promessa. Isaque foi gerado. E aí eu quero ver agora com você, voltar para a história, no verso 1 do capítulo 22, vai dizer: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse. Agora Deus vai falar: olha, agora você vai me devolver esse filho. Deus manifesta, Deus cumpre a promessa e agora Deus está tomando de volta. Este lhe respondeu. Olha a resposta de Abraão quando Deus fala para ele: me devolve Isaque. Ele fala: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali, olha lá, ele está falando, você vai pegar Isaque e vai oferecer ele em holocausto sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Verso 3, levantou-se, pois, Abraão. Aqui a gente poderia, amado, trazer para a nossa geração de hoje. Deus dá direção através do culto, Deus levanta o pastor, Deus levanta o profeta, Deus fala pela palavra. E aí a gente vê uma igreja que não se levanta para seguir o que Deus falou. A gente vê uma igreja que continua numa inércia, muitas vezes sentado, falando que palavra, que culto. Mas eu pergunto, quanto você dá passo em direção a essa grande palavra que Deus lhe revela? Essa é a pergunta que não quer calar. Bispo, que culto, que palavra, que direção, que mover. Ok, eu sei de tudo isso. E agora o quanto você está dando passo na direção que Deus está te falando? Porque aqui diz que Abraão se levantou. Ou seja, Abraão deu um passo, Abraão se movimentou. Abraão teve uma ação que foi congruente àquilo que Deus estava direcionando a ele. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão, olha lá, os olhos, o que ele fez? Viu o lugar de longe. No verso 5 diz, então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos. Esse voltaremos aqui mostra por que ele é nosso pai na fé. Eu e o Isaque, nós iremos até ali, e voltaremos para junto de vós. Amado, isso é alguém que confia em Deus. Ele diz agora no verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, porém ele lhe levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão a seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? É aquela velha história, conto eu ou conta você? Onde está a lenha, o fogo? Mas cadê o cordeiro? Diz no 8, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Verso 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu bradou um anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, como sempre ele respondia, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, ou seja, ou melhor, o teu único filho. Então, é esse o nível de submissão de Abraão. É nesse nível que Deus quer trabalhar conosco nesse primeiro domingo de dezembro. Você precisa entender o que Deus quer gerar hoje no seu coração, no meu coração, no nosso meio. Um nível de submetimento extremamente radical. Eu não gosto dessa palavra, mas Abraão teve esse submetimento à voz de Deus. Sabe, é sobre esse tipo de submissão que Deus quer trabalhar em nosso meio. E não é uma submissão como a gente vê hoje, de uma geração que diz, eu estou com você, eu me submeto a Deus, mas é um submetimento, uma submissão de palavras. Ela não passa da palavra para a atitude, ela para na palavra.
Deus quer um submetimento, uma submissão de atitudes, não de palavras. Quando nós olhamos para a nossa geração, o que nós vamos ver? Existem várias métricas hoje para fazer ranks, para ranquear os melhores da geração. Então você vai achar os melhores do ano, afinal do ano é isso, né? Olha lá, a premiação dos melhores jogadores. Olha lá, o que ganhou a bola de ouro, o artilheiro, o que fez mais gol, o que fez não sei o quê, os melhores do ano. Todas essas métricas aí humanas, a gente encontra isso, essas coisas. E nós vamos encontrar ali, melhor dizendo, homens com muita habilidade, muita inteligência, muito network. Se é um esportista, você vai encontrar ali habilidades dele, a sua força física, aquele que bateu todos os recordes. Enfim, vão encontrar muitas habilidades, o melhor jogador, o melhor corredor, o melhor atleta. Eu costumo dizer, né, a revista Forbes, né, os mais ricos. Então, são essas as métricas humanas. Mas eu queria que você entendesse que quando nós olhamos para a galeria de heróis da fé na Bíblia, os homens grandes, os homens que fizeram a diferença, eles não são aqueles que tinham muita habilidade ou muita inteligência, porque nós começamos com 12 homens que Deus chamou e mudou a história do mundo, e esses homens não tinham muitas vezes estudo, não tinham capacidade, não tinham inteligência, eram homens, mas eram chucros ali nas questões intelectuais. Mas eles tinham algo. E você já sabe o que eles tinham, como todos os outros. Então, quando nós vamos para a palavra, nós vamos entender que os grandes homens são quem? São os que têm muitos networks, os que têm muita força, muita beleza, muito dinheiro. Não. Quem são os grandes homens aos olhos da palavra de Deus? São homens que encontraram um grande Deus, confiaram nesse grande Deus, decidiram confiar nesse grande Deus, e aqui vem a chave, e se submeteram completamente a esse grande Deus. Então veja que hoje eu e você temos a oportunidade de sermos também considerados grandes aos olhos de Deus, porque nós também encontramos um grande Deus, nós também estamos aqui confiando nesse grande Deus. O que nós precisamos é nos submeter como eles, completamente a esse grande Deus. Bispo, onde é que a Bíblia diz isso? Jesus deixou isso muito claro quando ele falou melhor, e Lucas escreveu em Lucas 9, 23, está escrito assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então Jesus, o que ele está falando aqui, é que o caminho da cruz, que é esse caminho que ele tá sendo narrado por Lucas aqui, é o caminho de você morrer para a sua própria vontade. Qual que é o tema de hoje? Qual vontade fazer? Aí você fala, é a vontade de Deus. Mas entenda que Jesus leva isso para um nível muito mais profundo, que ele fala, você vai ter que morrer para a sua própria vontade. O que é isso? Isso é uma convocação de Jesus. É uma convocação para nós o quê? Morra para você mesmo e viva para Deus. Então ele está nos convocando nessa manhã a nós deixarmos a nossa vontade, a nós deixarmos de lado tudo aquilo que é o meu desejo. Ele está falando, morra para isso e viva para mim. Essa é a métrica do reino. Então no livro de João nós vamos encontrar Jesus falando o tempo todo que ele estava o quê? Ele falava, eu não estou fazendo a minha vontade. Você pode ler João, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Então Jesus falou isso várias vezes ao longo do seu ministério. Não estou aqui fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade do meu Pai. E isso é o quê? Isso é uma vida de submissão. Isso é uma vida de discipulado. Era isso que Jesus estava nos ensinando. Mostrando ali a sua natureza humana, se submetendo à sua natureza divina. Aí chega nesse momento, eu quero perguntar para você, a partir de hoje, será que você já está nesse nível espiritual, vamos dizer assim, de maturidade espiritual? Será que hoje você teria coragem de nunca mais, é forte essa palavra, mas de não focar mais na sua busca, na busca dos seus sonhos, dos seus esforços, e sim focar hoje naquilo que é a vontade de Deus para você? Será que você já chegou nesse lugar de maturidade e falar, quer saber, Deus, que todos os meus sonhos morram para que os seus nasçam em mim? Será que você está disposto a ir para esse lugar? É isso que Deus está te convidando. Então a nossa luta é uma luta de vontades. A gente pode chegar à conclusão disso. A nossa luta nessa terra é uma luta de vontades. A guerra que nós vivemos é uma guerra de vontades. E aí você vai entender que o maior problema hoje, eu posso dizer isso com muito conhecimento, o maior problema hoje dentro das igrejas, qual que é o grande problema dentro das igrejas? É um problema de ego, é um problema de vontades. E a gente precisa entender que não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus que tem que ser sobre a nossa. Você sabe que quando Deus nos levou para Gilgal, aqui em São Paulo, quando Deus nos colocou acampados aqui nesse lugar, no nosso cinema, como nós estamos ali,
É porque ele quer tratar exatamente isso. Ele quer tratar o nosso ego, ele quer tratar as nossas vontades. E tudo isso é tudo relacionado a nós deixarmos a nossa vontade e buscarmos fazer a vontade de Deus. Eu poderia aqui ficar dando vários exemplos dessa transição, onde Deus tem me falado como pastor da igreja, o quanto Ele tem nos convidado a deixarmos a nossa vontade para que a vontade dEle se manifeste no nosso meio. Então a gente precisa entender que Deus está trabalhando de várias formas. Deus está trabalhando no mais íntimo. Eu tenho falado desse tempo, nesses últimos 5, 6 meses. Estar em Gilgal é um tratamento da carne, porque em Gilgal a carnalidade ela tem que morrer. Muitos não entendem isso. Muitos ouvem isso e não vão para a profundidade do que Deus está falando. Ficam num campo de ouvir e não reter. Ficam num campo de ouvir e falar, talvez eu não concorde com isso. Eu estou aqui pregando para você se submeter ao que Deus fala sobre desse altar. Deus está nos convidando a um tratamento profundo de ego, de caráter e de vontade. Eu sei o que Deus está nos convidando, como igreja, a vivermos. Então, sabe que essa é uma forma, muitas vezes, de atuação de Satanás. O diabo ele nunca vai aparecer convidando você para se tornar um satanista. O diabo não aparece, te dá um cartão lá e fala, olha só, venha cá, minha casa, venha cá. Torne-se um satanista, põe um pentagrama aí no seu peito e vamos tomar vamos matar um bode, tomar um sangue de bode. Não é assim que o diabo aparece. Não é assim que o diabo nos convida. Você sabe o que o diabo faz? Ele aparece muitas vezes para nós. E a forma do diabo nos convidar muitas vezes é uma forma muito simples. Ele aparece e ele fala, faça a sua vontade. E você fala, como assim, bispo? O diabo não me convida para tomar um café? Não, quem faz isso é a dona Florinda, que convida o professor Girafales para tomar uma xícara de café. Eu me lembro que o pessoal falava, será que era uma xícara de café mesmo que ela oferecia para ele? Enfim, fecha parênteses aqui. Mas vamos lá. Ele não vai aparecer lá falando, oi, professor, você não gostaria de entrar, se sentar e tomar uma xícara de... Não é assim que ele aparece. Ele aparece falando, faça a sua vontade. Ele aparece falando, se te faz feliz, faça. E a gente precisa estar atento como ele se manifesta, porque diz que ele pode se manifestar até um anjo de luz, para, se possível, enganar os eleitos. Ah, pessoal, ele não faz assim. Não, esse não é o modus operandi de Satanás. Será que não? Olha o que ele fez com Jesus lá no deserto. Mateus 4:1 vai dizer assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você pega Jesus vulnerável, você pega Jesus num lugar de extrema vulnerabilidade, teve fome, 40 dias... Imagina só, o que Jesus queria ali era um pão. Ele queria comer, queria alimentar. Não se esqueça que Jesus era 100% homem. A sua humanidade ele estava ali. Se você ficar 40 dias sem comer, você vai ficar com muita fome. Jesus estava assim. E aí aparece Satanás e fala assim, olha, se você de fato é ele, o Filho de Deus, por que você não faz com que essas pedras se transformem em pães? Para que você possa comer. Verso 4. Jesus, porém, lhe respondeu, está escrito. Eu amo essa passagem, amado. Porque para nós que somos o povo da Bíblia, para nós que somos o povo de Deus, eu sempre digo aqui, sabe, Jesus não precisou lá ficar batendo os pés, rodando, girando no manto. Jesus foi para a palavra. Por como é que eu resisto o diabo? Como é que eu repreendo o diabo? Jesus está ensinando a lição. Vai para a palavra, conheça a palavra. Ele falou, está escrito, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí você fala, então o diabo desistiu. Não, ele continua no verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Olha só, eu sei o que está escrito. Por isso que nós somos um ministério de conhecimento, você tem que saber o que está escrito. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ah, então ele desistiu. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso, olha que ousadia. Ele está falando com o próprio Deus ali, Jesus encarnado. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Verso 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus ordenarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então veja que todas as propostas do diabo eram para que Jesus saciasse
a sua vontade na carne. Aqui está o âmago para nós. Aqui está o pulo do gato. Aqui está o ensino dessa manhã. Todas as propostas de Satanás era para que Jesus saciasse a vontade dele. Então muitas vezes você fala lá, não, mas eu estou com vontade, eu quero fazer, eu posso fazer. Você precisa entender o que o diabo estava fazendo com Jesus. Ele estava propondo várias propostas indecentes para que as vontades de Jesus fossem saciadas. É pecado comer? Não é pecado comer. Ele estava falando, então coma! Mas o que isso vai me custar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Não, mas eu posso! Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. O que isso vai custar? O que isso vai... Essa é a pergunta que os experimentados fazem. O que isso vai me custar? Porque se Jesus ali faz com que os pães se transformem, as pedras se transformem em pães, isso ia custar o ministério. Isso ia custar ele se humilhar, ele se prostrar, ele se render a Satanás. Mas ele ia matar a fome dele. Ele ia matar a fome a necessidade humana dele. Isso aqui é muito profundo. Então é sempre assim que o inimigo age. Quando o diabo apareceu para Eva, ele fez a mesma coisa. Quando a serpente, ali o Satanás encarna na serpente, ele faz a mesma coisa, ele diz, pode comer. Faça a tua vontade, Evita. Coma da fruto. Aqui não pode tocar nessa árvore. Come do fruto, faça a sua vontade. Mas eu preciso dizer para você que na nossa humanidade nós não sabemos querer. Eu vou repetir para você entender. Na nossa humanidade nós não sabemos querer. Humanamente nós não sabemos querer. Aqueles que são pais vão entender isso de uma forma muito clara. Eu tenho 2 filhos. E você sabe, se você falar, não põe a mão na tomada, eles põem a mão na tomada. Se a gente deixar, os nossos filhos vão querer comer miojo no café da manhã, miojo no almoço, eles vão querer comer cheetos de jantar, né? Não posso falar janta, senão minha mãe levanta de onde ela está e me puxa o pé. Jantar. Fala, jantar, Fernando, tem janta. Jantar. Se deixar, as crianças vão querer almoçar bolacha recheada, tomar 2 litros de Coca-Cola, jogar videogame o dia todo. Por isso eu posso afirmar para você que as nossas vontades nos matam. Nós não sabemos querer. Não, mas fui eu que busquei Deus. Você não buscou Deus nada, você estava morto em delito e pecado. Graças a Deus que Ele nos buscou. Porque na nossa vontade, na nossa humanidade, nós nunca escolheríamos Deus. Nunca escolheríamos Deus. Foi Ele que nos atraiu, foi Ele que inclinou, foi Ele que manifestou o dom da fé para nós crermos nele. As nossas vontades nos matam. Você precisa entender isso. Mas eu posso, mas é meu direito. Será? Eu costumo dizer em muitas pregações, não é tudo que você pode que você deve. Foque mais nos deveres do que na sua liberdade. O crente maturo é aquele que fala, não, eu sou livre, eu posso. Foque nos deveres, mais do que na liberdade. Esse é o experimentado. O que você deve como um cristão, o que você não deve como um cristão fazer. Porque as nossas vontades nos matam. E agora eu quero começar a ir para um lugar muito profundo. E eu quero que você me acompanhe nesse lugar, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 18, ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Então quer dizer que Deus se ira? Deus se ira. Você que acha que Jesus, como eu costumo falar, é um revolucionário, é o amigo do Che Guevara, você que acha que esse é o Jesus, o hippie que está lá no destoque com um cigarro de maconha, você precisa entender que esse é o Jesus do capeta, que pinta aí fora. Jesus é um Jesus que ira. Ele tem uma ira. Então, não, mas Deus é amor, mas Ele também se ira. Olha lá, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então quer dizer que tem homens que detêm uma verdade pela injustiça. Olha que coisa contraditória. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, tendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, olha só agora, são para isso indesculpáveis. Porquanto tende conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Então tem um povo que não glorifica
Deus como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios, o que é? Raciocínios. Olha lá, vontades, pensamentos. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tem muita gente que se passa por sábio, mas na verdade é louca. Eu conheço vários. Tem uma aparência de sábio, é louca. A Bíblia diz isso. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Eles invertem as coisas. Deus que é incorruptível, eles chamam de corruptível e trocam com a imagem dos homens que é corruptível, bem como das aves e quadrúpedes e répteis. Verso 24, olha só. Por isso Deus, olha como Deus faz justiça. Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que Deus faz? Deus entregou. Fala com a sua boca aí na sua casa, escreve no chat para você, para que a gente possa ler aqui. Deus entregou. Então Deus olha para esses homens que mudam a imagem dele, corruptível com incorruptível dos homens, e o que ele faz como resultado, como justiça? Os entregou à imundícia. Olha lá o verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Verso 26, por causa disso, vamos lá de novo, o que Deus faz? Os entregou Deus às paixões infames. Se você está entendendo o que o Espírito está dizendo, está falando hoje, você está vendo a profundidade dessa palavra. Deus está entregando um povo para fazer a sua própria vontade, como uma justiça, uma sentença de justiça. Entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural nas suas relações íntimas. Por outro, contar a natureza. Nós precisamos pregar isso. Lesbianismo, homossexualismo, tudo isso não vem de Deus. Isso é contrário à natureza. Verso 27, semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição de seu erro. Deus está condenando isso. E o que Deus faz com tudo isso? Verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, mais uma vez, a terceira vez que Paulo diz, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deus fala, é isso que vocês querem? Façam isso. Façam essa vontade. Vá para as coisas reprováveis, para as coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os tais quais praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É a geração de hoje, é as redes sociais, é as ideologias marxistas, demoníacas, tudo isso que Paulo está narrando aqui. Então o que a gente está vendo aqui, igreja? Nós estamos vendo homens que ignoraram Deus e quiseram se submeter à vontade, não quiseram se submeter à vontade de Deus, ignoraram a vontade do Criador. Fizeram eles a vontade da criatura no lugar da vontade do Criador. E como punição, o que Deus faz? Paulo fala 3 vezes. Deus os entregou às suas próprias vontades. A pergunta de hoje é, qual vontade fazer? Presta atenção. Porque quando Deus quer punir um povo, quando Deus quer manifestar a justiça, Ele fala para esse povo, eu vou entregar vocês às suas próprias vontades. Olha que coisa forte. O que é a salvação do crente? A salvação é quando alguém é liberto das suas próprias vontades, para fazer a vontade daquele que o chamou. Nós que já fomos libertos, nós passamos disso, da morte para a vida. Nós deixamos as nossas vontades. Diz que nós fomos crucificados com Cristo. Nós deixamos as nossas vontades para cumprir a vontade de alguém maior que nós, para cumprir a vontade daquele que nos criou. Então, a partir de hoje, eu quero dizer para você, qual que é a dica de hoje, bispo?
Ou melhor, qual que é a direção de hoje? Eu posso dizer com toda a certeza do Espírito, para você parar de se esforçar para ser bom e você se esforçar para seguir aquele que é bom. Se esforce para seguir aquele que é bom. É isso que eu devo fazer? É isso que você deve fazer. Todos nós devemos nos esforçar para seguir aquele que é bom. Quando a gente vai para a palavra, você conhece o Salmo 23, o que o Davi diz lá? O Senhor é meu pastor. Depois ele diz, nada me faltará. Ou seja, se o Senhor é o nosso pastor, quer dizer que nós somos quem? Ou o quê? As ovelhas. Se Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Agora eu gostaria que você pensasse, para a gente ir para esse segundo momento da palavra, eu queria que você pensasse comigo, quando a gente olha para a ovelha, falando agora do animal ovelha, nós não vamos olhar e enxergar na ovelha nenhuma habilidade. A ovelha não se destaca como os 10 animais mais tops da selva, do reino animal. A ovelha não tem uma grande habilidade, não está lá entre a lista dos 100 melhores disso, o ranking dos animais. Você não vai ver na revista dos animais a ovelha se destacando como a melhor do ano. Você não vai chegar lá e vai ver a plaquinha funcionário do mês, ovelha. Você não vai ver, a ovelha não tem nenhuma habilidade sobrenatural. Qual que é o destaque? Está aí para você. O destaque da ovelha não são suas habilidades. O grande destaque da ovelha é o seu pastor. Aí você vai olhar para mim agora. Não, eu não sou esse, não é esse pastor. É o seu pastor, o verdadeiro pastor, aquele que nada nos deixa faltar. Então, quem reconhece que é a ovelha, sabe que as coisas não acontecem pelo seu mérito. Quem sabe que é a ovelha sabe, não é o meu braço, não é o meu network, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é o meu intelecto, não é o meu próprio esforço. A ovelha sabe que existe algo, que se existe algo que ela deve se gloriar no seu pastor. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que tem que entender que a sua glória não tem que estar em você, não tem que estar no seu braço, não tem que estar nas suas habilidades. A sua e a minha glória como ovelhas deve estar em quem? No nosso pastor que é revelado pelas Escrituras. Essa é a grande habilidade da igreja, se gloriar no seu pastor. Ora, quando a Bíblia diz que nós encontramos os pastos verdejantes, você tem que entender que nós não chegamos lá por nosso mérito. Nós não encontramos as águas de descanso pelo nosso mérito. Então nós não ficamos, nos exaltando sobre isso. Quando nós passamos, como diz Davi, pelo vale da sombra da morte, nós não saímos de lá contando vantagens. Olha, eu passei no vale da sombra da morte, eu dei um mata-leão num, eu puxei o outro, eu dei um golpe num. Não ficamos contando pelos nossos méritos, não contamos vantagem. Nós não falamos que o nosso braço matou os nossos adversários. Em todas as ocasiões, nós falamos, tudo isso aconteceu porque a mão poderosa do meu pastor me salvou, porque a mão poderosa de Deus foi comigo, porque Deus da sua soberania, Deus da sua graça, Deus do seu cuidado, Deus, Paulo disse, me conduziu em triunfo. Diz, eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita. Não, que diz a palavra? Então nós não nos gloriamos, só fui eu que passei, fui eu que escalei. Nós não fizemos nada. Foi o nosso pastor. Ele deixou as ovelhas e foi buscar o que estava faltando. Ele varreu até achar a dracma perdida. O nosso pastor. Então a nossa glória é nós não sermos nada. A nossa glória é nos gloriarmos no Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Como que nós é saber que nós não somos nada, mas o nosso pastor... Se você puder, escreve isso no chat. Eu não sou nada, mas o meu pastor é tudo. O meu pastor é tudo. O meu pastor é o Rei de Reis. O meu pastor é o Quírios, o Senhor dos Senhores. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 12, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Agora você entende a profundidade do que Paulo está falando nas suas cartas. Ele vai dizer no 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, igreja, é aí que sou forte. Uau! Então é justamente nisso, eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu estou me gloriando naquele que é o meu Senhor, no meu pastor. Então a nossa maior arma como ovelha é nós reconhecermos que nós somos fracos. Essa talvez seja a nossa maior, é porque a métrica do céu é invertida. O fraco é que é forte, o pobre é que é rico. Essa é a métrica do céu. Então nossa maior arma é nós reconhecermos que somos fracos e nos submetermos àquele que é forte, o nosso pastor. Porque quando isso acontece, igreja, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus.
Eu quero terminar fazendo uma pergunta reflexiva para você. Você sabe qual que é o grande trabalho de uma ovelha, então? Bispo Fernando, então qual que é o nosso grande trabalho como ovelhas que estamos neste mundo? O que nós temos que fazer? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso grande trabalho? O nosso grande trabalho como ovelhas é olhar para o nosso pastor. O nosso grande trabalho como ovelhas é seguir o bom pastor. Esse é o nosso trabalho. Porque a ovelha sabe que o pastor é bom. E a ovelha sabe que o pastor vai guiar ela para um lugar bom. Esse é o nosso trabalho. Olhar, como disse Paulo, firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o nosso trabalho. Então, se você quer ser um grande homem de Deus, se você quer ser uma grande mulher de Deus, se você quer viver grandes coisas, sabe, eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, agora você vai entender, eu posso dizer isso com mais naturalidade. Abra mão de tudo e se submeta completamente à vontade de Deus. Abra mão dos seus sonhos, abra mão dos seus prazeres e busque qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque aí sim, você vai olhar para aquela galeria de heróis, você vai olhar para os grandes homens e você vai falar, eu tenho a mesma característica. Qual que é? Eu me submeti como eles submeteram, inteiramente à vontade de Deus para mim. E aí a gente pode chegar e finalizar esse culto lendo o que Paulo escreve, agora com muita profundidade e riqueza de ensino aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20. Ele vai dizer, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz, aqueles que estão em Cristo já foram crucificados, morreram para o mundo, foram crucificados com Cristo. Agora, Cristo vive em nós. Que você entenda que a vontade que você tem que fazer é a vontade de Deus. Mas não como um jargão gospel, que seja a vontade de Deus, mas com o entendimento de que a vontade de Deus é aquela que te salva da sua própria vontade. Porque nós vimos que Cristo, quando quis sentenciar um povo, os entregou à sua própria vontade, ou seja, à vontade da carne, as impurezas, as coisas contrárias à natureza. Que você entenda que fazer a vontade de Deus é matar a sua vontade. Que assim seja na sua vida, em nome e para a glória do nosso Deus. Se você recebe essa palavra, diga amém, amém e amém. Eu quero orar com você em cima dessa palavra. Se você quiser fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, eu sei que o Espírito está trabalhando no seu coração, eu posso perceber isso, amado, porque a palavra corta não só para você, corta para os dois lados. Eu posso sentir a ação do Espírito nessa manhã. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, te damos honras, te damos glórias. Obrigado, Jesus, por mais um sermão. Obrigado, Jesus, por mais uma palavra necessária. Estamos abrindo dezembro, Pai, de 2023, ouvindo sobre a Tua vontade, ouvindo sobre os Teus planos. Diz que eles são maiores e melhores que os nossos. Portanto, Jesus, eu não quero aqui, Pai, ficar rodeando. Eu quero declarar junto com meus irmãos que nós queremos hoje, Pai, de fato, submeter toda a nossa vontade à Sua vontade, Deus. Nós não queremos mais os nossos pensamentos, nós não queremos mais os nossos desejos, nós queremos a Tua vontade para nós, Pai. É nisso que nós vamos nos gloriar, Pai. Nós vamos, como disse Paulo, se forem gloriar em algo que seja na fraqueza, porque quando somos fracos, somos fortes. O Teu poder, Pai, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jesus, como ovelhas, nós sabemos que não temos nenhuma super habilidade. A nossa grande habilidade é confiar em Ti. A nossa grande habilidade é seguir o Senhor, que é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Jesus, que nós sejamos um povo de submissão, Pai. Que fazer a Tua vontade não seja, como eu disse algumas vezes hoje, um jargão, uma força de expressão, uma palavra que sai da boca para fora, mas que quando nós falarmos que seja feita a Tua vontade, Pai, que nós tenhamos total responsabilidade em darmos passos da Tua vontade. Pai, fazer a Tua vontade é matar a nossa vontade. Fazer a Tua vontade é anular a nossa vontade. Pai, por mais que a nossa vontade esteja latente, por mais que a nossa vontade esteja, Senhor, muito forte, é nós entendermos que nós morremos para nós, para vivermos para Cristo. Jesus, isso é o livramento, isso é a salvação. Quando fomos salvos, Pai, nós fomos na verdade salvos das nossas próprias vontades para viver a vontade Tua que nos criaste, Jesus, a Tua imagem e semelhança. Portanto, Jesus, levanta um povo que não vive um cristianismo, Senhor, falso, que não vive um cristianismo de domingo, que esquenta um banco de igreja, Pai, que ouve uma boa mensagem, mas que não vive, Pai, na prática do Evangelho. Deus, o Senhor nos está chamado para um tempo de prática de palavra.
Portanto, Pai, que hoje não seja mais um sermão, mas eu oro para que este tenha sido o sermão da vida dessas pessoas que estão aí, Jesus, e que vai fazer a diferença, Pai, na história das vidas que estão aqui recebendo essa palavra. Eu sei, Pai, que os teus desígnios com essa palavra, eles são maiores. Os teus desígnios com essa palavra, Pai, eles vão alcançar muitas vidas e transformar e libertar, Jesus. Que nós não sejamos, Senhor, pessoas que têm as mentes cauterizadas. Nós não temos ceras nos nossos ouvidos espirituais. Nós estamos aqui recebendo, Pai, e estamos deixando com que a Tua palavra nos molde, e nós não queremos moldar a Sua palavra ao nosso coração, Pai. Não é isso que é Evangelho. Evangelho é nosso coração ser transformado pela Tua palavra. Que assim seja, Jesus, na vida de todos nós nessa manhã, que nós possamos, Pai, experimentar nesse mês de dezembro, Deus, um mês, Pai, da Tua vontade, um mês, Pai, dos Teus sonhos na nossa vida, um mês, Pai, onde nós vamos experimentar de coisas sobrenaturais, não porque é o nosso desejo, mas porque é o Teu desejo, Pai, que se cumpre em nós. Como disse Abraão, eis-me aqui. Nós falamos, eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui para nos submeter inteiramente à Tua voz. Se o Senhor pedir algo, nós vamos Te entregar, Pai. Se o Senhor pedir o nosso Isaac, nós estaremos prontos para lhe dar, sabendo que o Senhor tem uma vontade que é soberana e que é maior do que a nossa. Nós não vamos lutar contigo, Pai, em um braço de ferro, não. Nós vamos dizer, seja feita a vontade do nosso pastor, porque como ovelhas, sabemos que o nosso maior dom é seguir o pastor para um lugar. O Senhor nos leva para o pasto verdejante, o Senhor nos leva para as águas de descanso, Deus, e lá nós podemos, Jesus, descansar. Diz o salmista que é debaixo das Tuas asas, é na sombra do Onipotente que nós temos descanso. Diz o que habita no esconderijo do Altíssimo. Pai, o que habita no Teu esconderijo são aqueles que se submetem à Tua vontade. Pedro disse, humilhai-vos sobre a mão poderosa. Deus, que seja essa a nossa vida, uma vida de humilhação, de estarmos debaixo da Tua mão, para que num tempo oportuno sejamos exaltados. Eu oro em nome de Jesus, declarando, Pai, um domingo de paz, declarando um domingo de descanso, um domingo de família, Pai. Um domingo onde nós vamos ver, Pai, os sinais acompanhando essa palavra ao longo desse dia, ao longo dessa semana, nos leva, Pai, para o melhor mês das nossas vidas. Nos leva, Pai, para o melhor tempo das nossas vidas, para o melhor final de ano, para o melhor ciclo das nossas vidas, Jesus, para nós vivermos como nós ouvimos hoje, os Teus sonhos e os Teus planos. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e o povo diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Nós estamos terminando mais uma transmissão. Você já sabe, agora há pouco, ou daqui a pouco, melhor dizendo, você pode ir no nosso Instagram, o Cristo Vive SP, e você vai ali poder ver como está sendo o nosso culto hoje lá no cinema, que está acontecendo simultaneamente. Nós estamos postando alguns reels, alguns shorts, vídeos ali para você poder ver como está sendo tudo isso. Vai lá, nos siga no Instagram, compartilhe, comente, e que você possa ter aí uma semana abençoada. Amanhã, olha lá, segunda-feira temos culto de oração e confissão, uma programação extensa ao longo dessa semana, para que você possa receber de Deus aquilo que vem deste altar santo, amém? Seguimos firmes, olhando para Jesus, e eu declaro, como eu já disse na oração, o melhor mês da sua vida, uma melhor semana. Declaro que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Foi um prazer estar com você mais uma manhã. Eu amo a sua vida em Cristo Jesus. O amor resgata, a graça transforma, e você vai ter uma semana de vitórias. Graça e paz a todos. Tchau.